Um bom dia pra você que acabou de acordar. Aqui quem fala é o Kel. Ou pra você que nem... Simulacra. E aqui é a Laura. Hoje nós vamos assistir Descobrindo a Traição Celular. Gente. Deixa eu falar, eu acho que a menina lá, aquela amiga, tá traindo com o namorado. De qual canal, Laura? Dá pra você cumprir o seu roteiro? Do Celtic, é porque eu tô muito ansiosa por esse vídeo. Eu sei, vocês pediram muito, mas eu tô entendendo. Eu acho que aquela menina, velho, aquela menina lá, aquela amiga lá. Então dá play, por favor. Play. Simulacro. Você tá ouvindo isso? Não. Esse som de morte, de pessoas aparecendo, demônios dentro do celular. Simulacra 3, bem-vindos de volta a essa série maravilhosa que cada dia faz menos sentido o que tá acontecendo nesse celular, pelo amor de Deus. Gente. Você vê que na frente da porta da sua casa tem um celular. Ai, que susto. Você capitulando. Mas eu Que é quero o outra. ex-namorado que traiu ela e ela Safado, brigou com ele, mas ele safado. claramente não estava satisfeito com a situação. Alguém mandou mensagem pra Ana no Tinder. Tem Era um um cara dedo, chamado ele tem um Taylor. dedo. Foi aí que Tem. o Greg finalmente disse que ele ia na casa da Ana Véi, verificar se foi tava tudo bem, se ela tava lá. finalmente. Ok, ele começa a mexer no computador. Meu Deus do céu, o que é isso? Apagando todos os dados em 120 segundos. Aí ele pede Eu as comecei a receber perguntas notificações e de trola. um cara chamado Alner. Aí ele fala, eu tô tentando, eu tô enlouquecendo, a voz dele. A foto da Ana tá me olhando, ela não tava me olhando antes. O que tá acontecendo? É Mona Ok, depois de Lisa? receber mensagens do capeta e o celular Do bugou capeta. completamente, aparentemente ele voltou ao normal e a Ana tá me olhando no fundo do... Como assim ela tá me olhando? A foto dela antes era assim. E aí, depois disso tudo acontecer, ela ficou assim. A princípio eu tava tentando raciocinar e achar uma lógica de quem tinha sequestrado ela, mas pelo jeito Essa nada aí, é o ó. que parece. Então talvez eu esteja olhando essas coisas E de não uma acredite perspectiva nas um pouco mentiras errada. dela. Mas ao menos uma Ei. coisa eu tenho certeza. Tem algo errado com esse celular. Definitivamente tem algo errado com esse celular. Esse celular tem algum papel importante pro que tá acontecendo. Ele não tá Pode tá assim à possuído. toa. Não existe um celular que fique assim Um magicamente. capiroto. Ah, eu fui sequestrado. E por coincidência, meu celular agora está possuído pelo demônio. Tem algo aqui. Como A coisa assim mais óbvia a se apareceu pensar, obviamente, na sua é porta tem algum também? vírus Tá muito nesse celular. estranho. Alguém instalou algum tipo Não, de vírus vírus não, nele. pô. E se isso aconteceu, será que é alguém que tá monitorando o que eu tô fazendo? O celular ficava fazendo perguntinhas e piadinhas sobre alguém tá olhando tudo que eu Tá faço observando. e sobre ter cabeças flutuantes me cheirando. Será que a pessoa que pegou a Ana colocou um vírus no celular e deixou na porta da minha casa justamente pra brincar comigo? Será que é algum tipo de Por que? psicopata Como se você não brincando conhece como se eu a estivesse Ana? orquestrando Não sei. todo um mistério justamente pra eu ficar paranoico com esse celular? Enfim, Já vamos tá. tentar descobrir o que tá acontecendo. Bora, partiu! Perguntando vocês. Vocês viram até no celular de Instagram, novo, no Twitter. além da foto Sério? de fundo Em ter uma mudado, hora de vídeo postado. aparentemente não mudou mais nada. Eu dei uma olhada nos arquivos e tá tudo como tava antes. Eu fui na conversa do Greg e aparentemente ele tava super desesperado tentando falar comigo. E eu não sei se ele tava fingindo, porque talvez ele mesmo mandou apagar os dados do celular e tava Isso só faz muito fingindo. sentido. E aí Faz você tá muito aí sentido. ainda, só pra confirmar que eu não tinha mais acesso à conversa. Isso E aí eu faz falei, muito oi, sentido. tô aqui, tô de volta. Só que logo depois disso o Greg fez um negócio que me pegou de surpresa. Ele falou, eu encontrei algo no computador da Ana. Eu falei, o quê? E ele falou, aparentemente ela fez um backup do celular dela. Aí ele me mandou os arquivos de volta pro meu celular. Então peraí, se ele fosse a pessoa Como é que ele tem responsável acesso a por isso? deletar os arquivos, ele não ia me enviar mais arquivos Mas ainda ele depois pode disso. Não faz sentido. Não manipular pode ter da sido forma ele que que ele mandou deletar. quisesse. E aí ele Não falou que confio tinha uma parte ainda. de backup dos arquivos na casa dela, que foi os arquivos que ele me enviou, e tinha outra parte no escritório dela. Ok, ele me enviou os Ele tá indo no arquivos, eu escritório? recebi ele, sincronizou tudo certinho, e agora eu tenho mais um monte de coisa da Ana Quieto, pra amigo. ver. Ok. Vamos lá. Esses arquivos que ele me mandou era principalmente um monte de conversa e e-mail, então eu decidi começar nos e-mails. A princípio não parecia ter nada muito importante nos e-mails, tinha algumas mensagens aleatórias do trabalho dela, tinha umas compras que ela fez, mas aí eu vi que o Murphy tinha mandado uma mensagem pra ela. E Quem o Murphy? Murphy é aquele colega de trabalho Isso. que a gente viu no primeiro episódio, que ficava dando em cima e assediando pode ela no pá. trabalho, que ficava chamando ela de gostosa, que ficava dizendo que ela tinha que usar vestido curto e não sei o quê. E descorrompendo o e-mail dele, era ele falando que ele queria dar um vestido curto pra ela, e era pra ela falar as medidas do corpo dela pra ele comprar um vestido perfeito pra Parado. ela. Ok, esse cara é bem estranho e aparentemente ela não respondeu o e-mail. E o último e-mail era um e-mail muito bizarro, que era uma propaganda de seguro pra quando você for sequestrado.
Que era basicamente um e-mail inteiro vendendo um serviço pra quando você for sequestrado, você pode pagar essa empresa e eles pagam o seu sequestro. Não, beleza. Ela não tá, forjou beleza, super normal. sequestro pra hora poder de ir pra onde interessa. As conversas novas que a gente tem. Nesses arquivos que o Greg mandou pra gente, mas uma das conversas que restaurou o histórico foi do próprio Greg. E essa conversa é bem interessante. Até agora o que a gente tinha é que eles tinham brigado em algum momento e a partir do dia 1º de agosto eles não tinham conversado mais. Mas no dia 27 de julho, aparentemente eles estavam conversando de boa. E a Ana claramente estava bem insegura do relacionamento dela com o Greg, perguntando coisas como: você tá entediada comigo? Eu sou entediante. E falando que ele tava estranho quando eles saíam juntos, que ele não queria dançar, não queria fazer nada com ela. E no dia 1º de agosto foi quando chegou o grande dia que a gente queria tanto. Aparentemente eles estavam discutindo na vida real e a Ana saiu de casa e o Greg foi falar com ela e eles estavam brigando já e ele queria entender por que ela tava tão brava. E foi aí que ela mandou a foto que explica tudo. Descorrompendo a foto, é basicamente uma foto dela segurando o celular do Greg e no celular do Greg tinha uma foto de um bilhetinho que uma menina tinha deixado pra ele. Uma menina chamada Yolanda. E esse bilhete tinha basicamente o nome dela, beijinhos Yolanda. E o número dela. Ok, a princípio a Ana tava errada de mexer no celular da namorada dela escondido, mas depois de um pouco de briga, o Greg assumiu que saiu algumas vezes com a Yolanda. Ok, tecnicamente não tem nenhuma prova de que eles ficaram, até que a Ana mandou outra foto que mostrava que a Yolanda tinha mandado um teste de gravidez pro Greg, mostrando: eu não estou grávida, ainda bem. Por que ela teria mandado um teste de gravidez dizendo ainda bem que eu não tô grávida? Lá ela não quis mostrar nem pra mim um teste de gravidez. Eles transaram sem camisinha e estavam preocupados que ela tinha engravidado. Então toda a briga da Ana e do Greg tá solucionada. Ela viu essas fotos no celular dele, mostrou pra ele e eles tretaram. Ele tentou se defender que ela não devia mexer nas coisas dele. Você mexeu no celular, episódio, e a Ana descobriu que o namorado dela tava traindo ele e quase engravidou outra menina. E a partir daí a Ana parou de responder ele, eles terminaram e ela baixou o Tinder e começou a procurar outros caras. E aí achou. Faz sentido. Basicamente era isso que tinha pra ver de novo no histórico do Greg. Agora tem mais histórico de conversa com a Ashley. Lendo a conversa das duas, é o que você esperaria de duas melhores amigas quando uma terminou. Era a Ana reclamando e falando do Greg, falando que não acreditava que ela tinha sido traída e elas estavam conversando bastante. E a Ana aparentemente não queria sair de casa, não queria fazer muitas coisas. E uma coisa que eu achei estranha é que numa noite aleatória, a Ashley aparentemente ficou bêbada e começou a dar em cima da Ana, falando coisas tipo: por que você não sai comigo? Você devia ter um encontro comigo. E a Ana ficou claramente um pouco desconfortável. E depois disso, a Ashley mandou um áudio pedindo desculpa. I just read my text. Que pedir desculpa o quê, meu irmão? Ok, a conversa quer dizer que a bebida entra, a verdade sai. E agora a gente chega num ponto que a gente não tinha tocado muito ainda. O histórico do Tinder dela. Antes de receber esses arquivos, ela não tinha praticamente histórico com ninguém. Todos os caras do Tinder que ela tinha conversado, aparentemente nenhum deles tinha dado em alguma coisa. Eu li todas as conversas e nenhum dos caras que ela conversou pareciam ser importantes. Todos eles eram meio babacas e ela tinha ignorado ou não conversado muito, mas a gente tinha um histórico inteiro do Taylor. E o Taylor é o cara do Tinder que a gente tava conversando esse tempo todo. No primeiro episódio a gente tinha estranhado que o Taylor falou que conhecia a Ana e não tinha histórico nenhum. Agora a gente tem o histórico dele. A conversa dos dois começa com Titanic. Aí a Ana manda o quê? Aí ele fala: é o que eu uso pra quebrar o gelo. Nossa. Ele mandou bem, o cara é rápido. O cara mas na verdade o Titanic não quebrou o gelo, foi o contrário. Essa foi a primeira conversa que a gente quebrou o Titanic. Quebra o gelo no Tinder 2 vezes. Então essa foi a primeira mensagem que eles mandaram e aparentemente não tinha nada demais. O Taylor é um cara engraçadinho que fica mandando várias piadinhas e cantadas. O que você esperaria de uma pessoa do Tinder, né, velho? Eu vi que tá lendo pra ver o perfil da Ana no Tinder. E o perfil dela, basicamente, ela falava que gostava de piadinhas, gostava de café. E uma coisa que eu reparei que é bem importante é que ela deixou bem claro que ela tava procurando um relacionamento sério no Tinder. Então ela realmente tava tentando achar alguém pra superar o Greg. Inclusive, uma das etiquetas no perfil dela era superando um término. Voltando pra conversa do Taylor, eles ficavam conversando e brincando e tal. E aí o Taylor mandou um vídeo cantando. Isso, ok, man. You're everything that I see, I want your heart, love and emotion. Precisava fazer também isso, né? Não. Bom, ao menos esse vídeo comprova que o Taylor é realmente o Taylor, é o cara da foto, não é um sequestrador se passando por outra pessoa. Vendo a história dos dois, aparentemente esse Taylor é um cara bem tranquilo, bem de boa, ao contrário do Greg, que é um cuzão chato pra caralho. Esse Taylor é um cara engraçadinho e maneiro. Ok. E a conversa dos dois termina com o Taylor dando uma cantada nela, pedindo pra ela passar um número que ele não tinha ainda. Eles conversavam só pelo Tinder. Depois de ler a conversa do Taylor, o Greg me mandou uma mensagem perguntando se eu tava escondendo alguma
alguma coisa? Eu falei, o que você tá falando, irmão? Ele falou, porque eu tô vendo no computador dela e tá mostrando que ela se encontrou com alguém do Tinder. Aí eu falei, quê? Ela se encontrou com alguém do Tinder? Mas todas as conversas dela, ela não tinha marcado de se encontrar com ninguém. Literalmente nenhuma conversa do Tinder dela, nenhuma, falava sobre ela se encontrar. Então talvez tenha alguma conversa no backup do trabalho dela, que a gente não sabe. O Greg perguntou se eu sabia de alguma coisa disso, e eu falei que não, a única pessoa que ela aparentemente tinha conversado mais era o Taylor mesmo. E ele perguntou se eu tinha falado com o Taylor sobre ela. E eu falei que sim, eu tava perguntando pro Taylor se ele sabia alguma coisa, pra ver se ele ajudava na investigação. E aí o Greg ficou muito puto comigo, porque eu tava dando informações pra esse Taylor e ele não era confiável. E eu até podia relevar, mas é que ele foi muito babaca. Ele ficava mandando coisas tipo, eu sou o namorado dela, você não tem que fazer nada, cala a boca e obedece o que eu falo, eu que mando aqui. Meu irmão, você não é namorado dela nenhuma, vocês terminaram, ela tava literalmente no Tinder procurando outra pessoa. Você não é namorado dela eu tô tentando achar ela também. Meu Deus, nossa, não precisa ser babaca. Cara, o Greg até agora, ele é muito chato, ele só atrapalha a investigação e fica enchendo o saco. Ele não tem informação nenhuma sobre a Ana, ele traiu a mina e quer ficar bravinho comigo. Eu tô tentando achar ela mais que você, velho, você não tá fazendo nada. A única coisa que você foi na casa dela. Mas tudo bem, ele mandou os arquivos. Antes eu suspeitava ele, nível, né, mandar os arquivos, não faz sentido. Um beijo numa balada, ele não deixa de ser gênio que esteja me manipulando, o que eu acho difícil porque ele parece ser bem idiota. Depois de brigar um pouquinho com o Greg, aparece uma notificação e a Ana tweetou de novo. Meu Deus! Era outra selfie dela e ela tava dizendo, hoje vai ser um dia interessante. Olha os olhos, procura o que tem nos olhos. Só que dessa vez não tinha só isso. Algumas pessoas responderam o Twitter dela, falando, você tá meio sumida, eu tô preocupado, o que tá acontecendo? E ela respondeu, ela falou, eu tô só ocupada com trabalho, tá tudo bem. Que mentira do c***! Você não tá ocupada com trabalho, você não tá indo no trabalho, essa casa tá toda bagunçada, você sumiu, mulher! Quem que tá respondendo essas pessoas? Quem que tá no perfil dela, além de mim? Claramente tem alguém tentando fingir que ela não foi sequestrada. Por quê? Quem tá fazendo isso? O que essa pessoa quer? Eu fui olhar no reflexo dos olhos dela, porque ela tinha mencionado tem que olhar em todas as fotos naquele vídeo. Eu fui ver se tinha alguém forçando ela a tirar selfie, talvez alguma pessoa com uma arma. E não, ela claramente tá tirando a selfie sozinha. A única coisa que faz sentido é que alguém tá forçando ela a fazer isso. Ou pegando fotos antigas, o que a gente não tem como confirmar. Depois dessa foto do Twitter, o Taylor veio me chamar no Tinder de novo. E ele falou, eu vi que a Ana postou uma selfie no Twitter. Você não acha que você tá preocupando à toa? Você não acha que você tá pensando demais nisso? Pensando. Aí eu falei, por isso que você tá solteiro. Eu tinha falado pro Taylor que o Greg tinha ido na casa da Ana, ver se tinha acontecido alguma coisa. E aí o Taylor perguntou o que tinha acontecido. E eu mandei o áudio daquela voz estranha. E aí depois de ver isso, o Taylor começou a suspeitar do Greg também. O que é razoável de suspeitar, né, até porque eu mesmo tava suspeitando do Greg antes, porque ele tinha traído, ele era meio bravinho. E aí eu decidi perguntar pro Taylor se ele tinha se encontrado com a Ana já. Porque o Greg falou que a Ana tinha encontrado alguém no Tinder. E o Taylor falou que não, eles nunca tinham se encontrado, eles só conversavam no Tinder, mas ele nunca tinha visto a Ana pessoalmente. Conversando um pouco mais com o Taylor, eu mencionei que o Greg tinha traído a Ana, e aí o Taylor sugeriu conversar com a amante, pra ver se o Greg tinha alguma coisa suspeita, pra ver se ele tinha falado alguma coisa com ela. E eu achei uma boa ideia, então eu fui atrás do número daquela menina que ele tinha ligado, então eu precisava achar o número dessa tal de Yolanda de algum jeito. A gente tem aquela foto do número de telefone dela, que era 0405 no bilhete, mas obviamente 0405 não é o número de telefone, então a gente precisava achar algum jeito de conversar com essa Yolanda. No primeiro episódio, a Ashley, que é a melhor amiga da Ana, veio zoar essa Yolanda porque ela trabalhava numa loja de roupas. Entrando no site dessa loja de roupas, eu peguei o número da loja e liguei. Quando eu liguei pra loja, ele pediu pra eu colocar um código de uma das vendedoras. 0405. Ou seja, o código da Yolanda nessa loja era 0405. Deve ser ramado, 0405 na loja, eu finalmente peguei o número da Yolanda. Ele vai conversar com ela? Como eu tinha ligado pra loja, a Yolanda que mandou mensagem. É um jogo, tá ligado? Como é que você conversa? Bem-vindo à loja Ferris & Kane. Como eu posso te ajudar? O que você quer comprar? Aí eu falei, eu não quero comprar nada. Na verdade, eu sou um policial. Ela falou, o quê? E aí eu comecei a fingir que eu era um policial e comecei a questionar ela sobre o Greg. Perguntei se ele era violento, o que tinha acontecido de verdade. E aí a Yolanda começou a me explicar que o Greg era uma ridícula, era uma vergonha, ele era todo covarde e ele só ficava se fazendo de machão, mas ele não ia conseguir machucar nenhuma mosca. E aí ele mandou um áudio que o Greg tinha mandado pra ela, meio que terminando depois que a Ana descobriu. I think we should stop seeing each other.
Ok, então aparentemente tá confirmado, o Greg é inofensivo, ele só é um babaca mesmo. E depois de conversar com a Yolanda, o Greg do nada chega putaço comigo, perguntando: por que você foi se meter nas minhas coisas? Você não tem que ficar vendo que eu traí minha mina, e daí? Você não tem que se meter nisso. Eu falei: tá bom, nossa, eu só tô vendo as coisas aqui, você mandou as mensagens, eu tô lendo as coisas, não posso fazer nada. Tô só verificando as coisas, beleza. E aí o Greg começou a falar: por que você não tá suspeitando desse Taylor aí? Bom, até agora, na verdade, o Taylor virou nosso maior suspeito, porque ele tá no Tinder e aparentemente a Ana se encontrou com alguém do Tinder, mas a gente não sabe ainda quem é aquele Auner, não sabe, a gente não tem muita informação sobre o que tá acontecendo. E aí o Greg falou que tava suspeitando muito do Taylor e mandou um artigo do jornal que dizia que várias pessoas que saíam pra se encontrar no Tinder estavam desaparecendo e que estavam rolando uma onda de crimes no Tinder. E nesse artigo sobre as pessoas desaparecerem no Tinder, tinha uma ferramenta onde você podia colocar o nome da pessoa e ele ia dizer se essa pessoa tinha ficha criminal, se ela tinha feito algum crime ou não. Eu falei: interessante, vamos começar a checar alguns nomes então. Primeiro de todos, eu só coloquei Greg Summers, que era o nome inteiro do Greg, pra ver se tinha alguma coisa, e o Greg tinha ficha limpa, ele nunca tinha feito nenhum crime. Eu coloquei o nome do chefe da Ana, aparentemente nada também, e aí eu coloquei Taylor Pereira, que era o nome completo do Taylor no Tinder, e achou 6 coisas, 6 pessoas chamadas Taylor Pereira. Mano. E aí ele pediu a idade e a localização do Taylor. A idade dele era 22, eu já tinha visto no perfil do Tinder dele, mas a localização não tinha em lugar nenhum. Como eu vou saber aonde o Taylor mora? Não tem como perguntar pra ele. Aí eu lembrei que ele tinha um perfil no Twitter, e checando o perfil do Twitter do Taylor, os tweets dele tinham o GPS ativado, e o GPS tava marcando Springwood. Ok, a gente tem todas as informações que a gente precisa, a gente coloca o nome, sobrenome, idade, localização, e vamos ver se ele tem alguma coisa na ficha criminal. E ele tinha. O Taylor, que parecia ser um cara tão maneiro, tão engraçadinho, ele já tinha sido preso por assédio sexual. Vamos parar por aqui, eu sei, tá ficando interessante. Público, no trem. Temos algo aqui, Você temos acabou. um suspeito na nossa mira. Greg tá limpo. Pensei que ele ia acabar antes de falar. Você acabou? mais sujo agora. Muito obrigado por Pensei estar que ele ia acabar assistindo. antes, Sério, ele foi muito até obrigado gente a todos boa. vocês. Eu não quero ficar Ele foi gente boa. Foi gente boa. E eu te vejo Obrigado, no próximo episódio de Simulacra. Eu- Tá ficando interessante. Aonde eu vai não parar, tenho quem coração pegou tão essa bom menina quanto do aqui, que tá Selbit. acontecendo com o meu celular? Eu teria terminado Não teve muito nenhum antes, demônio nesse né? episódio. Não muito antes. Um beijo e até o próximo vídeo. Naquela Tchau, tchau. Eu teria Olha. falado, Greg tem sim a ficha terminal suja. Mas pra saber, você vai ter que assistir o próximo. Eu teria feito. Eu não tenho coração tão bom quanto o do Não Selbit. precisa, tá todo mundo intrigado. O que aconteceu É com por ela? isso que ele é o Selbit e eu sou o Kel React. Isso tá parecendo novela mexicana. Ele inventou um novo jeito de fazer gameplay, né? Ele joga e depois ele Então, conta não a sei narrativa. como, tá ligado, ficou que ele muito tá fazendo interessante isso, tipo, véi. Desde lá de Não Acredito nas Mentiras dele, que na verdade eu acho que ele não achou que ia dar tão certo Não Acredito nas Mentiras dele, porque é um jogo que tem uma chance gigante dele não terminar, né? Inclusive Que ele não é a terminou. maior Então eu acho que se possibilidade. ele soubesse que ia dar tão bom, ele não tinha pego um jogo que não termina, tá ligado? Ele não conseguiu terminar. Agora esse, por exemplo, ele já realmente foi mais planejado e é realmente um... É igual ela Virou falou, uma novela. um novo jeito de fazer gameplay. gameplay. Bizarro. Conseguiu inovar, Bizarro, velho. não sei, Conseguiu né? inovar. E aquela, né? Como você faz algo parecido? Né? Você não faz, porque não é fácil de fazer. Não é fácil de fazer e se você conseguir fazer, porra, o Selbit fez É o primeiro, tá Selbit. ligado? Então, Não tô falando que ele não possa, mas pra Claro que conseguir, pode. tipo, qualidade. Selbit não assim. patenteou o formato, não existe isso, mas é É. difícil. Não precisa chegar numa qualidade dessa também, não precisa. Mas- Na verdade, eu acho que no futuro próximo, pessoas vão começar a fazer isso e mais simples, né? E pode dar certo. Fica ideia aí, né? Igual o Goulart mesmo deu certo, tem um monte de canais agora fazendo igual Faz o a mesma Goulart faz. coisa. React Brasil deu certo. A gente foi lá e copiou. É assim mesmo? Um absurdo, é assim, Brasil. então Um estou absurdo. aguardando gameplays assim. Eu acho, Gostei muito, gostei. acho que tem espaço. O Selbit não vai fazer de todos os jogos que tem uma narrativa interessante. E eu acho que eu tô falando demais pra um vídeo que já é muito grande. Se você Né? gostou, não esquece de ir lá no meu canal de games. Canal de games Kel Kel TV. TV. Canal lindo, maravilhoso, cheirosinho. Thumbnail linda. Ediçãozinha linda. Tudo O lindo. Kel muito lindo lá. Isso aí realmente, Ah. isso aí eu não consigo controlar. O resto é tudo É muito, planejadinho. muito lindeza. E até a próxima. Tchau.